Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. O que é nascido de Deus vence o mundo, 1 João 5,4. Os abraços de hoje vai para Zulmira Botes, que nos acompanha lá de Piracicaba, para Elma Rodrigues da Silva, que mora lá no Ceará, em Quixada, Maria Amélia, Delza Emília de Souza, Zulmira Botes, para Aline Pitt e também para Eva de Fátima Soares dos Santos, que nos acompanha lá de Goiânia, Goiás. Bom, Jimmy foi esmagado muito bem embaixo daquele carro a qual ele tentou matar Pedro. Pedro demora um pouco para retirá-lo, uma ambulância é chamada. Nelson é avisado e vem imediatamente. Ele está chateado porque Jimmy não teve permissão para trabalhar na garagem naquela noite. Jimmy é levado ao hospital, onde todos desde o mais alto, se reúnem para fazer vigília. O médico dá atualizações intermitentes para a equipe mais alta durante o episódio. Jimmy tem hemorragia interna e é muito crítico o seu estado de saúde. Eles estão mantendo sedado. Helena e Ernesto então discutem porque Ernesto tenta fazer uma comparação entre o caso de Irene com um homem casado, associado então um fictício de Ernesto, e o caso de Helena com Pedro. Não há comparação porque Ernesto a drogou. Ernesto então muda de atitude e diz que vai perdoar o caso dela com Pedro se ela perdoar quando ele a drogou. Então eles podem ser uma família feliz novamente como antes. Pense nisso, diz ele com os olhos de cachorrinhos de Ernesto. Durante a vigília no hospital, a equipe mais alta se pergunta por que Jimmy estava lá na garagem depois do expediente. Talvez para ajudar? Quando Horácio descobre que Mônica está grávida, diz que isso muda tudo. Mas ela não pensa assim. Ele já deixou seus sentimentos claros antes e ela não quer segurá-lo com um bebê. Ele insiste que quer estar com ela e a criança, mas não, ela não está tão convencida depois de tudo que escutou. Ela sai então do apartamento com suas malas. Ele liga então para Helena e pede para confidenciar a ela algo em particular. Ela vai para a casa dele com Ernesto, o que faz então frangir a testa. A detetive então ex-freira e o comandante Eduardo e o seu avô estão almoçando e discutindo o caso então de Ernesto, o real Ernesto na verdade. Eles então querem obter informações sobre as datas em que o verdadeiro Ernesto deixou o país e etc. Eles também vão descobrir se o Ernesto, também conhecido como Miguel, foi para o Canadá. A ex-freira diz que a irmã Bernardina, sua amiga freira, pode ajudar a conseguir informações também. Eu acho que vem dos papéis de admissão de Isabel na casa de saúde. Isabel havia dito que Ernesto era uma má influência para o real Ernesto. O comandante Eduardo suspeita que ele e o real Ernesto eram muito mais próximos do que o próprio Ernesto deixava transparecer. Pedro leva os pertences de Jimmy para o carro de Nelson, mas antes que ele chegue, ele e Gina param no refeitório do hospital. Quando Pedro vai ao banheiro, Gina percebe que o telefone de Jaime está escondido entre seus pertences. Então está tocando com alguém, Dom está chamando. Ela vê com base nas mensagens que Dom está enviando que ele queria dar um fim a Pedro. Então, ela liga para o número de Dom e ouve então a voz de Ernesto. Ela não responde, mas conecta os pontos na hora. Horácio avisa a Helena que Mônica está grávida, mas ela o deixou. Helena dá a ele palavras encorajosas sobre sua amante grávida eventualmente chegando. Eu simplesmente não consigo sentir pena dele, no entanto. Então, o parabeniza por ser papai novamente e brinca sobre ter um novo bebê novamente. Helena então dá um bom senso nessa história. A turma lá da garagem está dizendo que Jaime não tem família na cidade. Ninguém está na sala de espera por ele, exceto eles. Nelson diz que vai pagar as contas médicas de Jimmy. O importante é que o rapaz se saia muito bem. Domingos está em profunda negação. Depois de sua confusão alimentar no episódio anterior, ele chega em casa todo suado, o que não é um bom sinal.
Ele então se dá uma dose dupla de insulina e, é claro, sem contar a Esther ou sua família, o que ele tem feito. Mais tarde, ele reata então e relata a Esther que sem açúcar seu sangue caiu para 105, o que não é ruim. Esther o elogia e ele age como se estivesse cuidando de si mesmo. Mentiroso. Mas o que preocupa então é que se você tomar uma overdose de insulina, ele continuará então diminuindo e diminuindo, o que não é bom. Esther sai de casa para entregar alguns cupcakes que ela fez e Domingos rouba alguns papéis doces na mesa. Oh, Domingo. Mais tarde, durante um telefonema para Nelson sobre Jimmy, Domingos parece suado e diz que não está se sentindo bem. Helena volta para casa para ver Ernesto esperando e segurando seu telefone, esperando, eu acho, que Jimmy ligar de volta. Helena não quer contar a ele sobre o que foi sua visita a Horácio, então quando ela se afasta, ele murmura para si mesmo que ela foi ver Pedro. Ele tenta ligar novamente para Jaime, mas ninguém atende. O médico diz que eles apenas têm que esperar então que Jaime, a maior parte da tripulação, mas da garagem, sai. Mas alguns ficam na sala de espera a noite toda, incluindo Agostinho e Rosa. Pela manhã, Pedro volta para levar comida para a galera. O médico relata que Jaime provavelmente não vai mais andar. Gina, sendo um idiota que é, encontra-se com Ernesto em um estacionamento. Ele está falando em seu telefone para o telefone de Jaime. Gina atende o telefone e o que surpreende depois o confronta com indignação hipócrita. Por que ele queria matar Pedro quando já tinha conseguido afastar Pedro casando com ela? Só que aí é onde as coisas pioram. Ela quer que todos saibam que ele é capaz. Ele começa a ficar totalmente lunático com ela, agarrando sua garganta e ameaçando. Ou ela está com ele ou contra. Se ela não obedecer, seu filho ficará órfão. Ele faz algum tipo de movimento assustador fora da câmera que me dá uma dica de que ele agarrou a barriga dela ou algum lugar pessoal para enfatizar a seriedade de sua ameaça. Então, ela agora está com medo de submeter e promete não dizer uma única palavra para ninguém. Gente, Jorge Salinas é incrível como vilão. Então ele pergunta a Gina como Jaime está. Ela diz que ele está em estado grave. Ele quer saber onde é o hospital. Ela hesita e ele faz o mesmo movimento fora das câmeras que causa um guincho instantâneo de medo, dor e pânico, e ela conta a ele. Então ele é todo doce e doentiamente acariciando seus cachos e quase agindo como se fosse um flash. Isso se torna também assustador. Ela sai de lá o mais rápido possível com um rabo entre as pernas. Horácio conta a Gabriela e Irene sobre o próximo irmãozinho ou irmãzinha. Helena e Gabriela são satisfeitas e apoiam. Já Irene tem um verdadeiro acesso de raiva. Ela sempre se sentiu como a irmã menor, não a favorita como Helena ou Gabi. Ela deixa escapar que é absurdo que ele está tendo outro filho e ela se confunde com sua raiva e raiva. As outras irmãs e Horácio apenas ficam pasmo, estupefatos olhando para ela. Ela pisa fora em um acesso de raiva e sai. Com Irene fora da sala, as outras não conseguem descobrir o que está acontecendo. Aparentemente, ela se sente então uma segunda classe. Horácio parece que vai tentar esclarecer as coisas com ela, já que ela é sua filha também. Em seguida, Horácio, Gabriela e Helena fazem uma recapitulação do drama do bebê da amante e como terá que trabalhar para que Mônica volte. Por sua vez, Pedro está ao lado da cama de Jaime dizendo coisas animadoras. Jaime está fora de si, mas acorda apenas o suficiente para pedir perdão a Pedro. Pedro não entende o significado disso, é claro, mas o perdoa. Em particular, Irene reclama com Helena que esse novo irmão ou irmã vai impactar a quantidade de herança que eles receberão. Helena está surpresa com essa amargura. Samuel foi convidado por um de seus professores universitários para participar de um seminário. Ele está muito honrado, já Gabriela tem orgulho dele. Ela conta a ele sobre o novo bebê de Horácio e ele sorri e fica surpreso. Nelson está relutante em ir ao encontro de Andrea por causa de tudo o que está acontecendo. Além disso, ele simplesmente não é bom com todas aquelas palavras românticas que impressionam Andrea ao telefone. Augustinho o convence a ir e o orienta sobre o que dizer.
Nelson então memoriza parágrafos de elogio românticos e floreados para ela. Ele também conversa com Gabriela para obter dicas do que Andrea gosta. E Augustinho faz anotações enquanto ela fala. E Andrea deve ficar impressionada, viu, com o esforço que ele está fazendo, mesmo que a prosa legal não venha dele. Domingos está visitando Jaime sedado. Ele diz: não dê ouvidos ao que os médicos dizem. Acredite em milagres. Você pode andar de novo. Jaime parece um pouco agitado e então todos os tipos de monitores disparam em seu quarto. O médico é chamado e todos se reúnem em torno dele para fazer barulho. Ernesto vai levar Nicholas a uma lanchonete chamada em inglês Hamburger Chips, que é dito em inglês muito bem. Eles querem que Helena os encontre lá. Enquanto isso, Helena está esperando por Nicholas e Ernesto nessa dita hamburgueria. Imediatamente, Nicholas vê sua namoradinha e sua mãe e as apresenta a seus pais adotivos. Isso faz Ernesto franzir a testa. A mãe da menina é muito simpática e fala um pouco sobre ter filhos, 2 pares de pais. Há algumas tensões nos olhares de Ernesto. Ele reclama com a Helena sobre Nicholas ser tão casual sobre esse fato, mas ela não vê problema. Ela também quer que Nicholas sempre pense bem de Pedro, pense nele como um amigo. O Ernesto louco zombou disso muito bem. Horácio vai ao apartamento de Mônica. Ela não está lá, mas um vizinho tem um bilhete para ele. Mônica sai por um tempo e pede que ele dê um espaço para ela. Mais tarde no episódio, ele deixa uma mensagem de voz pedindo-lhe para voltar, dizendo que ela sempre faz falta para ele. Ele quer que ela esteja em sua vida para sempre. Andrea então se encontra com Nelson em um restaurante. Eles parecem gostar um do outro, mas é claro que ela espera que ele fale tão bonito quanto seus textos movidos a Augustinho. Ele deixou algumas das anotações no carro e um pânico um pouco lá dentro. Ele aperta a mão dela um pouco demais e parece bem confuso. Ela adora suas belas palavras, que mulher poderia resistir a elas, e quer ouvi-las falar de olhos fechados. Ele gagueja e consegue repetir a recitação, mas não parece confortável para dizer. Ela parece estar gostando, no entanto. Depois que o encontro acaba, ela leva o carro para casa. Um segundo encontro parece bem promissor. No entanto, Nelson quase estourou o preço da conta. Eles só tomaram 2 taças de vinhos, mas eu acho que uma das mais caras da loja. Gabriela e Samuel estão em um bar barulhento. Seus amigos estão parecendo bêbados e sedutores. Eu perdi um pouco disso, então vamos continuar com o nosso spoiler de hoje. Parece que Gabriela está prometendo a Samuel uma boa noite e ele sorri de orelhas a orelhas. Ela recebe uma mensagem de Andrea. Nelson é encantador, tão lindo, tão doce, sedutor, um cavalheiro e eu estou flutuando nas nuvens. Gabriela e Samuel estão satisfeitos com o sucesso dessa combinação. Helena lembra-se de Pedro naquela mesma lanchonete, pedindo que Nicholas, caso ele descobrisse que Pedro é seu papai, entendesse que Pedro nunca o abandonou. Helena, agora em lágrimas, jura fazer isso, e ela não irá falhar com Pedro, embora ele tenha falhado com ela. Quando Nelson chega em casa, ele acidentalmente ouve Rosa dizer a Gina ao telefone que o bebê não é de Pedro. Isso então faz estragar a noite do rapaz. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, quero te contar tudo o que ainda vai acontecer. Muito obrigada por sua audiência.